Neste vídeo aqui eu vou explicar o exercício proposto 1 do capítulo 4, sobre transmissões de correias. O enunciado do exercício é o seguinte, ele está na página 89 da 9ª edição revisada. Uma furadeira de bancada é acionada por um motor elétrico de corrente alternada assíncrono de indução trifásico, com potência de 1000 cavalos, que é aproximadamente 0,37 kW, e rotação do motor de 1160 RPM. O eixo árvore da máquina ferramenta gira com a rotação de 300 RPM. Considerar coeficiente atrito corrente polia 0,25, a distância entre centros das polias 560 mm, serviço normal de 8 a 10 horas por dia, utilizar as correias aí Gates High Power, e a polia motora menor, ela possui um diâmetro de 65 mm. Já está sendo dado então o diâmetro da polia menor e a distância entre centros. Determinar para a transmissão o número e a referência das correias necessárias para a transmissão. Os esforços atuantes F1, F2 e F. Aqui eu coloquei uma tabela do diâmetros de polias comerciais disponíveis aí. Eu nada mais fiz do que coloquei aí diâmetros disponíveis aí de 5 em 5 mm. Não necessariamente todos esses diâmetros aí vocês vão encontrar comercialmente aí em lojas de ferragens e aí em outros locais que comercializam polias. O primeiro passo aí, então, para ser feito o dimensionamento aí dessa transmissão, é fazer o cálculo da potência projetada. Então, isso é feito através dessa equação, a potência projetada é igual à potência do motor vezes o fator de serviço. O fator de serviço, a gente encontra ele na tabela que está no livro. A potência do motor a gente já tem, que é 1000 cavalos. E o fator de serviço nós vamos encontrar aqui então nesta tabela. Então, primeiramente, a gente vai localizar aqui na coluna da esquerda qual que é a máquina conduzida. Então, esse exercício aí ele tem então, um pequeno detalhe. Ele fala ali que é uma furadeira de bancada, mas se nós formos procurar nessa tabela, a gente não encontra exatamente nem uma furadeira de bancada, nem máquina ferramenta e tudo mais. Então, a máquina conduzida aqui que a gente pode talvez incluir aqui seria os eixos de transmissão. Então, incluímos aí a furadeira de bancada em eixos de transmissão como máquina conduzida. Depois nós temos que selecionar aqui a máquina condutora. Então a gente sabe que é um motor de corrente alternada, e lá está escrito que ele é trifásico, ele é assíncrono, e temos outras informações ali, ele é de indução, e então ele ficaria classificado aqui nessa coluna aqui, é um tipo de motor aqui que está nessa coluna aqui da direita. Depois agora nós temos que selecionar qual que é o serviço que vai ser aplicado a essa furadeira aí. O serviço é de 8 a 10 horas por dia, Então que essa furadeira aí vai ter a aplicação. Então o nosso fator de serviço que nós encontramos aqui é 1,3. Então esse fator de serviço aí está na tabela 1 da página 55. É onde a gente obtém aí essa informação. Substituindo esses valores aí na equação, nós obtemos aí então a potência projetada de 0,65 cavalos. Depois a gente vai selecionar então o perfil da correia. O perfil da correia a gente vai selecionar no gráfico aqui específico, para o tipo de correias que a gente vai utilizar aí. No enunciado aí é pedido então as correias Gates High Power. E então nós temos aqui dois eixos, Temos o eixo, a rotação do eixo mais rápido e a potência projetada que a gente acabou de calcular. Então a potência do eixo mais rápido ali, nós temos a rotação do motor é 1160 e a rotação da máquina ferramenta é 300.
Então, o nosso eixo mais rápido aí tem 1160 RPM. E a nossa potência projetada ali é de 0,65. Então, se vocês derem uma olhada, ela está, inclusive, um pouco fora do gráfico ali, né? Mas isso não impede de poder selecionar o perfil. Então, a gente fazendo um encontro aí dessas duas informações, nós encontramos um ponto naquela região ali, representado por aquela circunferência vermelha, tá? Então, tudo que ficar nessa região que está em verde aí, achurado verde, ela representa então o perfil A, tá? Qualquer coisa que caia nessa área aí, ela vai ser o perfil A, tá? Então, neste caso, nós selecionamos aí perfil A para essa transmissão, tá? Então, ali só para reforçar, esse gráfico aí é o gráfico 2 da página 56. Uma curiosidade aqui, né? E se caísse numa região ali que ficasse exatamente sobre uma das linhas, né? Essas linhas que a gente tem ali, né? Essas linhas pretas ali, tá? Delimitando um perfil do outro. Então, nesse caso, quando cai em cima da linha, o recomendável é pegar o perfil maior, né? Lembrando que o perfil A, B, C e D, né? O A ele tem a área menor e o E tem a área maior. Então, a correia aí vai aumentando aí a sua largura, por assim dizer. Vai ser ela aguenta uma capacidade maior. Então, sempre que cair na linha, o recomendável é pegar o perfil maior ali, tá? Então, é feito dessa maneira aí. Na sequência aqui, então, gente, né, no cálculo aí que é feito do dimensionamento, a gente vai dimensionar, então, o diâmetro das polias e, primeiramente, o diâmetro da polia motora, que é a polia menor, né, nesse caso é menor. No enunciado já nos é dado que esse diâmetro é de 65 milímetros, tá? Mas eu vou apresentar aqui como que seria feito o cálculo neste caso, tá? Então, nós consultaríamos também a tabela, tá? Essa tabela aqui, ela tem as informações ali da potência do motor e a rotação do motor também. Então, só tomar cuidado, aqui é a potência do motor, não é a potência projetada. Então, as duas colunas, tanto da esquerda quanto da direita, são as mesmas informações, ela só está colocado ali duas vezes para facilitar, para encontrar aqui a informação aí do diâmetro, tá? Então, o nosso motor aí tem meio cavalo e o nosso motor tem 1160 RPM aí. Então, aonde que cairia o diâmetro que a gente vai selecionar? Cairia naquele local ali, onde não temos a informação nenhuma, tá? Todos os valores que estão aí, eles estão em polegadas, tá? Então, nesse caso, o que seria feito? Se a gente está construindo uma transmissão e não encontrou ali nenhuma informação. Então, nesse caso, o que poderia ser feito seria pegar o diâmetro recomendável seguinte ali, tá? O de 2,2 polegadas ali, tá? Então, a gente seleciona ali 2,2 polegadas para o diâmetro aí da polia menor, né? Essa tabela aí, ela está lá na página 58. Como uma polegada ela equivale a 25,4 milímetros, então, para a gente encontrar aí esse valor aí em milímetros, né, a gente substitui ali, faz a multiplicação, né, 25,4 vezes 2,2, e nós encontramos aí um diâmetro de 55,88 milímetros. Esse diâmetro, você não vai encontrar nenhuma polia comercial exatamente com esse diâmetro aí. Você vai encontrar uma polia com 55, mas não com 55,88. Como o nosso cálculo ali é de quase 56, você não pode utilizar ali uma polia de 55, tá? Nesse caso. Então, o que seria recomendável? Seria recomendável você utilizar aí, então, a polia com o diâmetro imediatamente maior que está disponível aí para você utilizar, né? Uma polia comercial. Então, seria utilizado nesse caso uma polia com diâmetro de 60 milímetros, tá? Então, esse seria o diâmetro da polia menor,
tá? Nós temos que fazer mais uma verificação antes de chegarmos nesse valor. Então, é preciso fazer uma verificação qual que é o diâmetro mínimo que a nossa correia permite, aí, né, que ela pode ser utilizada. Então, essa correia aqui pode ser utilizada, então, com um mínimo de diâmetro aí de 65 milímetros. Tá? Então, aquela seleção que nós fizemos ali, aquele dimensionamento de um diâmetro de 60 milímetros, ele não pode ser utilizado. Então, nós vamos ter que necessariamente utilizar um diâmetro de 65 milímetros. Tá? Então, talvez por isso que no enunciado já foi colocado esse valor aí. Tá? Então, o diâmetro mínimo aí é de 65 milímetros, né? Seria dessa maneira que seria feito o dimensionamento. Só lembrando que esse valor já nos tinha sido dado no enunciado aí do exercício. Né? E essa tabela onde é feito essa verificação está lá na página 64. Tá? Na página 64 é a tabela do perfil A, tá? Onde tem a potência básica e a potência adicional. Tá? Depois a gente vai ver mais para frente como que consulta essas tabelas para obter essas outras informações. Mas nesse primeiro momento aqui nós estamos só fazendo uma verificação do diâmetro mínimo. Se fosse do perfil B, você tem que fazer a consulta na tabela do perfil B e assim sucessivamente para os outros tipos de perfis aí. Sabendo o diâmetro da polia menor, a gente pode calcular o diâmetro da polia maior, né, da polia movida. Então, como que é feito? Nós vamos utilizar essa equação. Tá? Essa equação aqui ela saiu lá da equação, né, da relação de transmissão. Né? A relação de transmissão é igual ao diâmetro maior divididos pelo menor. Né? Tá aqui. Então, nós temos a informação já do diâmetro menor, mas nós não calculamos ainda a relação de transmissão. Tá? Essa relação de transmissão a gente pode calcular ali pelas informações das rotações que nós temos. Né? Então, nós temos lá que a rotação do motor, né, a rotação maior é 1160 e a rotação ali da máquina ferramenta, né, é 300. Fazendo essa divisão, nós encontramos aí uma relação de transmissão igual a 3,87. Substituindo esse valor naquela equação lá de cima, nós vamos obter então aí a informação, né, o valor aí do diâmetro maior igual a 251,3 milímetros. Tá? Novamente aqui não existe uma polia com esse diâmetro, uma polia comercial. Ela pode até ser fabricada, você pode usinar, pode fundir com esse diâmetro aí, tá? Mas economicamente ela não seria viável, né? A não ser que você vai desenvolver um produto que vai vender muito e talvez para a empresa possa ser viável desenvolver esse diâmetro aí, tá? Mas no nosso caso aqui, nós vamos selecionar então o diâmetro da polia comercial disponível, que é o diâmetro maior seguinte aí, né, do valor seguinte. Então, nós utilizaríamos aí um valor de 255 milímetros. Sabendo então os diâmetros, nós vamos calcular aí o comprimento das correias ou da correia, né? Mais para frente nós vamos fazer o cálculo de quantas correias serão necessárias. Ele é feito o cálculo por meio dessa equação aqui, né? Então, nós vamos substituir os valores, né? Então, para fazer esse cálculo do comprimento das correias, nós teremos que num dimensionamento, né, nós teremos que dimensionar aí também a distância entre centros. Tá? A distância entre centros ela é feito o cálculo por meio dessa equação aqui. Né? No enunciado já nos foi dado, né, que a distância entre centros é 560. Então aqui eu estou mostrando o cálculo, se nós fizermos o cálculo, nós vamos chegar ali no valor de 225 milímetros. Tá? Então essa seria a menor distância entre centros que poderia ser utilizada para essa transmissão, mas não precisa necessariamente ser esse valor. Tanto que no enunciado foi dado ali um valor maior. Né? Então pode ser utilizado aí o valor maior, que é de 560 milímetros, e ele está dentro do adequado ali, né? Já que o mínimo é 225 e ele é maior que o mínimo.
Substituindo então este valor da distância entre centros e os diâmetros das polias, nós vamos obter aí então a informação de que o comprimento da correia é igual a 1638,5 milímetros. Tá? Novamente aqui nós temos um comprimento e não necessariamente as correias vão ter, as correias disponíveis têm exatamente esse comprimento. Nós vamos ter que fazer então uma verificação aí para ver qual tipo de correia que se encaixa para este comprimento aí. Então, tem uma tabela específica para ser feito isso, né? Isso aqui é uma parte da tabela. Nós vamos consultar lá, nós já sabíamos, né, que já foi feita a seleção, que o perfil da correia é o perfil A. Nós vamos procurar então aqui aonde que se encaixa esse comprimento aí, de 1638,5. Ele está entre os valores ali, então nós temos dentro dessa coluna do perfil A 3 colunas, tá? A coluna mais à esquerda aí é a coluna das referências, né? É uma identificação das correias. E depois, no centro, nós temos o comprimento das correias em polegadas e mais à direita ali o comprimento das correias em milímetros. Nessa coluna do comprimento das correias em milímetros ali, nós vemos que o que nós calculamos ele vai se encaixar ali entre o valor de 1610 e o valor de 1660. Qual que eu vou obter aqui? Qual que eu vou selecionar, né, para ser utilizada nessa transmissão? Eu vou selecionar o valor imediatamente maior. Tá? Eu não posso pegar o anterior a ele, tem que ser o imediatamente maior. Tá? Eu não posso subdimensionar. Então, o valor que eu vou selecionar aqui é o de 1660 milímetros. Tá? Então, esse daí é o comprimento da correia aí que a gente vai selecionar. E aí, essa tabela aí está na página 62 do livro. E a referência da correia que a gente está selecionando, então, é a correia aí A, né, perfil A, referência 64. Tá? Então, essa aí é a correia que vai ser utilizada na transmissão. Na sequência, então, nós vamos fazer os cálculos aqui do ajuste da distância entre centros. Tá? Então, primeiro a gente vai fazer o cálculo do comprimento de ajuste da correia. Tá? Esse comprimento de ajuste da correia é o comprimento da correia, né, a parte da correia que não está em contato com a polia. Né? Ela está ali, digamos assim, solta. Então, esse cálculo é feito por essa equação. Nós já temos essas informações. Então, substituindo elas ali na equação, o comprimento da correia é de 1660, o diâmetro da polia maior de 255 e o diâmetro da polia menor de 65. Efetuando o cálculo, nós chegamos ali ao valor do comprimento de ajuste da correia aí de 1157,6 milímetros. Nós vamos também precisar, aí, para fazer o cálculo do ajuste da distância entre centros, selecionar aí o valor de correção da distância entre centros, tá? Que é representado pela letra H. Nós vamos na tabela específica, onde está essa informação aí, e nós temos que efetuar primeiro aquele cálculo ali, né? Aquela equação ali em que nós vamos calcular ali o diâmetro da polia menor menos o diâmetro da polia menor dividido pelo comprimento de ajuste da correia. Então, substituindo os valores ali na equação, nós obtemos o resultado ali que é igual ali a 0,16. Aí nós vamos procurar esse valor na tabela ali. Então, né, na tabela nós encontramos esse valor de 0,16 e o fator aí de correção da distância entre centros para 0,16 é igual a 0,08. Tá? Essa tabela está lá na página 63. Tá? Aqui um outro detalhe, gente. Se vocês olharem ali, né, por exemplo, os valores ali da equação, né, desse cálculo, eles têm ali, anterior a 0,16 tem o 0,14. Né? Então, entre 0,14 e 0,16, a gente poderia calcular aí o 0,15. Então, o que poderia ser feito nesse caso, se o nosso cálculo tivesse dado 0,15? Então, você pode fazer duas coisas.
né? Primeiro, você pode já selecionar o valor maior aí, né? Já partir para o 0,16, ou se você quer fazer algo mais exato, você faria uma espécie de interpolação, né? Que seria ali, pegaria o valor de 0,15, né? Se 0,14 o fator é 0,07 e 0,16 o valor é 0,08, então o valor intermediário ali, né, seria 0,075. Tá? Então poderia ser feita a seleção do fator de correção aí da distância entre centros dessa maneira aí, para valores que você não encontra diretamente na tabela. Outro cálculo que nós temos que fazer aqui, né, para fazer o cálculo do ajuste da distância entre centros, né, agora a gente vai calcular então a distância entre centros ajustada, que é obtida através desta equação aqui. Nós já temos todas as informações, substituindo elas ali e efetuando os cálculos, nós chegamos ao valor aí de 571,2 milímetros. Tá? Então, essa distância entre centros ajustada aí. Na sequência aqui, pessoal, nós vamos fazer o cálculo da capacidade de transmissão de potência por correia. Tá? E ele é feito por meio dessa equação. Então, essa equação aqui é uma das partes do dimensionamento aí que tem mais detalhe, tem que consultar várias tabelas aí e efetuar alguns cálculos. Tá? Então, aqui é preciso redobrar a atenção aí. Tá? Então, primeiro vamos obter aí cada uma dessas informações que a gente não tem até agora. Tá? Então, o que é cada uma dessas informações que a gente precisa? Primeiro, a gente vai selecionar aí a potência básica. Tá? Então, a potência básica é obtida aqui na equação específica aí para as correias do perfil A. Tá? Então, nós vamos lá. No lado esquerdo dessa tabela, nós temos ali a rotação do eixo mais rápido. Né? Então, o nosso eixo mais rápido tem 1160. E nós vamos selecionar ali, então, na linha de cima, qual que é o diâmetro da polia menor. Tá? O diâmetro da polia menor é 65. Então, o nosso valor aí da potência básica é igual a 0,61. Tá? Então, essa aí é a potência que nós estamos selecionando, aí a potência básica. E essa tabela aí, então, está lá na página 64, que é a tabela aí para as correias de perfil A. Nessa mesma tabela, mas no lado direito dela ali, nós vamos ter também a potência adicional. Tá? Da mesma maneira, nós vamos ter que selecionar ali a rotação do eixo mais rápido, tá? 1160. E na linha de cima, nós vamos selecionar ali em qual desses intervalos que está nessa linha se encontra a nossa relação de transmissão aí. Tá? Então, nós calculamos lá, tinha calculado que a nossa relação de transmissão é 3,87. Tá? Então, ela vai se encontrar aí na última coluna, né, que é onde estão aí os valores de 1,49 em diante, ou maior que 1,49. Então, a nossa potência adicional aí, para esse caso, é 0,22 cavalos. Tá? Na sequência, então, nós vamos obter aí o fator de correção de comprimento das correias. Tá? A gente obtém isso numa tabela específica. Tá? Então, a gente encontra qual que é o perfil que nós selecionamos, perfil A, e depois vamos procurar a referência da correia. Por exemplo, aqui está a correia que a gente selecionou lá, A64. Então, o nosso fator de correção ali é 0,99. Essa tabela está lá na página 73. E aqui tem um outro detalhe, gente. Se vocês olharem ali, né, nós temos a referência da correia que nós selecionamos, que é a A64, e antes dela nós temos a A60. Mas existe a correia com referência a A62, que ela não se encontra nessa tabela aí. Então, como que nós faríamos para encontrar aí o fator de correção da A62? Então, o valor da A60, do fator de correção, é 0,97. Da A64 é 0,99.
Então, como a 62 ela é intermediária entre essas duas correias aí, o valor do fator de correção a gente pega um valor intermediário também, que nesse caso, né, o valor intermediário seria 0,98. E por último aqui, então, para poder calcular a capacidade de transmissão de potência por correia, nós vamos ter que selecionar aí o fator de correção do arco de contato. Tá? E aqui é uma parte aqui bastante delicada, tá? Então, presta atenção aí que tem bastante detalhes. A gente vai obter essa informação na tabela aqui, né? Então, nós temos que primeiro calcular, né, fazer o cálculo daquela equação ali que está da coluna da esquerda, né? Então, diminuir ali o diâmetro maior menos o menor e dividir pelo distância entre centros ajustadas ali. Efetuando esse cálculo aí, nós vamos chegar num valor aproximado aí de 0,33. Então, se nós formos olhar na tabela, não tem exatamente este valor, tá? Então, nós temos ali 0,30 e 0,40. Não tem o 0,33. E 0,33 também não é um valor exatamente intermediário entre os dois. Como é que nós obteríamos, então, o valor lá do fator de correção do arco de contato, que está entre 0,96 e 0,94? Então, como não tem na tabela, nós temos que fazer uma interpolação para encontrar esse valor, tá? Seria como expandir, dar um zoom ali naquela tabela, mas nós vamos ter que fazer um cálculo para isso. Como que isso aqui é feito? Então, a gente vai construir aqui uma segunda tabela, que seria esse zoom que nós faríamos no trecho que nos interessa ali. Então, nós vamos ampliar, né? A primeira linha lá, então, vai ter o valor ali de 0,30 e na última vai ter o valor de 0,40 e os fatores ali correspondentes a eles, tá? E aí nós vamos pegar aqui, então, e vamos fazer variações aí, né? Até chegar no valor lá embaixo, né? A partir de 0,30 e chegar até 0,40, né? Então, vai 0,31, 0,32 e assim por diante. E agora nós vamos ter que encontrar os valores correspondentes para eles, né? Então, como que isso aí é feito, gente? Nós sabemos aqui, ó, que as variações que nós estamos fazendo aqui, né? Nós temos 10 variações. Então, de 0,30 para 0,31 é uma variação. 0,31 para 0,32 são duas variações. E assim por diante. Então, se nós formos contar ali, nós temos 10 variações entre o 0,30 e o 0,40 ali. Então, nós vamos fazer o cálculo para encontrar os valores lá do fator de correção do arco de contato para cada um desses valores que nós colocamos na tabela. Isso é feito da seguinte maneira. Nós vamos pegar o valor lá de cima, 0,96, diminuir do valor lá de baixo, 0,94 e dividir pelo número de variações que nós temos. Aí nós vamos saber quanto que está variando, né, quanto que é o valor ali que vai variar para cada uma dessas 10 variações. Neste caso aí, esse valor aí é de 0,002. E aí nós vamos agora construir a tabela ali, tá? Então, se vocês notarem, de 0,96 para 0,94, o valor está diminuindo. Então, nós vamos ter que diminuir esse valor também. Diminuir, né, 0,002. Então, vamos pegar 0,96 menos 0,002 e aí nós construímos a tabela, né? O primeiro valor ali é 0,958 e continuamos diminuindo ali novamente, 0,958 menos 0,002, né? Chegamos ao valor de 0,956 e aí em diante, né? E aí nós chegamos até o valor de 0,94. Uma maneira de você verificar se fez o cálculo correto, né? Você vai ver se quando você fizer o último cálculo lá embaixo, se ele realmente vai chegar no valor que nós temos lá embaixo, tá? Então, construído o valor, as duas colunas que nós precisamos, nós vamos selecionar lá
o valor que a gente precisa, né? Então, o nosso cálculo lá tinha dado 0,33, o nosso fator de correção aí, então, vai ser 0,954. Tá? Então, só essa tabela aí está lá na página 73. Aproveitando que nós estamos nessa tabela aqui, nós vamos precisar mais para frente também do valor aí do arco de contato da polia menor, tá? Então, que está naquela coluna do meio ali. Então, nós vamos fazendo, né, a mesma coisa, né, interpolação aí, para esses valores aqui, de 163 até 157, nós vamos obter essa coluna aqui, né, e chegar ao valor ali do arco de contato da polia menor de 161,2 ali, tá? Então esse é o valor em graus aí do arco de contato da polia menor. Tendo feito a seleção de cada um dos valores ali que nós precisamos para calcular a capacidade de transmissão de potência por correia, nós vamos substituir ele na equação, então, e efetuar o cálculo. Tá? Nós vamos chegar aí ao valor de 0,78 cavalos. Tendo essa informação, a gente pode calcular agora o número de correias que vão ser necessárias nessa transmissão aí. Tá? Então, uma transmissão pode ter mais de uma correia. Né? Se vocês procurarem na internet e tudo mais, vocês vão ver que tem polias que tem vários canais ali de correia, mais do que 1, 2, 3 e até mais do que isso. Então, o número de correias é calculado por essa equação aqui. Nós vamos pegar o valor da potência projetada e dividir pela capacidade de transmissão de potência por correia que nós acabamos de calcular aqui. Fazendo isso, nós chegamos ao valor aí de 0,83. Né? Então, esse é o número de correias. Mas não existe 0,83 correias. Né? Então, como que tem que ser feito? Você vai selecionar números inteiros. Só existe correias, número de correias, números inteiros. Existe 1, 2, 3, 4, 5 correias. Né? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter uma correia. E o que aconteceria se o cálculo que nós tivéssemos feito aqui, tivesse dado, por exemplo, um valor de 2,1 correia, né? Correias aí. Quantas correias que a gente selecionaria? Né? Porque daí está próximo de 2. A gente poderia usar 2 correias, então a gente não pode subdimensionar. O que a gente faria? Teria que pegar um número inteiro maior aí. Então seriam 3 correias, tá? Então você não faz você não vai pegar porque ele está próximo do 2, né? Você vai pegar 2 correias porque você está subdimensionando, tá? A partir de agora, então, a gente vai calcular os esforços da transmissão, tá? Que seria a letra B lá que foi determinada no exercício. Primeiramente, a gente vai calcular o torque do motor, né? Calculado por essa equação aqui, que já foi vista anteriormente aí nos capítulos anteriores. Nós temos ali o valor da potência do motor e da rotação do motor também. Só lembrando aí que a potência do motor lá, que foi nos dada lá, então ela está primeiramente em cavalos, depois tem aproximado o valor ali em quilowatts, mas na equação a gente tem que usar watts, tá? Então o valor aí que nós vamos utilizar ali na potência é 370. Fazendo a substituição ali dos valores, né, da rotação do motor também, 1160, e efetuando o cálculo, nós chegamos a um torque igual a 3,05 Nm. Depois nós vamos calcular a força tangencial. Tá? A força tangencial ela é calculada por essa equação. Nós já temos ali o valor do torque e do diâmetro da polia menor. Fazendo a substituição ali, né, dos valores da equação. Mas primeiro nós temos que fazer ali transformar o diâmetro da polia menor, que está em milímetro, para metros. Tá? Então, como que isso é feito? A gente divide o valor por 1000. Tá? Então, milímetro, nós vamos ter que transformar, digamos assim, se a gente fosse fazer por etapas, né? Milímetros para centímetros, decímetros e metros. Tá? Então, aí é a mesma coisa que dividir por 1000. Então, fazendo essa divisão, nós vamos chegar aí ao valor de 0,065 metros. Né? Esse seria o diâmetro da polia.
Substituindo os valores na equação e efetuando o cálculo, nós chegamos aí ao resultado aí da força tangencial igual a 93,71 newtons. E aí a gente poderia calcular então os esforços F1 e F2. Tá? Nós temos essas equações para o cálculo dos esforços F1 e F2. Tá? Então são duas equações ali que nós temos. Tá? Isso daqui é um sistema, né? Nós vamos substituir os valores e vamos chegar ali a um sistema de duas equações e duas incógnitas. Porque nós até agora não sabemos qual que é o valor de F1 nem de F2. E eles estão presentes nas duas equações ali. As outras informações nós temos, e nós vamos substituir ali. Então, como que é resolvido um sistema de duas equações e duas incógnitas? Né? A gente isola, né, digamos assim, uma das incógnitas que nós temos em uma equação e substituímos na outra. Tá? Então, nós temos aqui a informação da força tangencial, que é 93,72 newtons, né? O coeficiente de atrito ali que é 0,25. O alfa em radianos ainda nós não temos, mas nós temos o alfa em graus, né? Nós já obtemos na tabela. E o E ali, só para esclarecer, caso alguém não saiba, o E é uma constante, tá? Que é conhecida aí como número de Euler, número de Neper, constante de Neper ou número neperiano. Tá? Então é uma constante e o valor dela é aquele dali, 2,71828 e assim por diante. Tá? Isso aí você encontra, essa constante está presente aí na maioria das calculadoras científicas. Tá? Então, assim como o π ali, vocês vão encontrar também este número neperiano ali. Então, primeiro vamos encontrar aí o valor do alfa, né, o valor aí do arco de contato aí da polia menor, que nós sabemos que ele está em graus, nós temos que encontrar ele em radianos. Né? Então, só lembrando, radianos é quando nós utilizamos aí o π. Né? O π ele equivale a 180 graus. Né? Então, nós precisamos saber aí, já que nós temos o valor ali do nosso alfa, né, que nós obtemos na tabela, que é igual a 161,2 graus, nós fazemos aí uma regra de 3. Né? Se 180 graus equivale a π, 161,2 equivale a quanto? Né? E aí nós vamos ter essa equação ali. Substituindo os valores, efetuando o cálculo, nós chegamos aí ao valor do arco de contato da polia menor em radianos, ele é aproximadamente 2,81. Substituindo então todas as informações que nós temos aí na primeira equação ali, né, nós vamos substituir o valor ali do coeficiente de atrito e o arco de contato da polia menor em radianos, e efetuando ali o cálculo então, né, o número neperiano elevado ali a esse expoente, nós chegamos ali àquela equação que F1, né, o F2 que está dividindo, né, ele vai passar multiplicando, então F1 é igual a 2,0188 F2. Né, então nós estamos aqui isolando F1 para poder substituir na equação de baixo ali. Da mesma maneira, nós já tínhamos o valor aí da força tangencial, então a força F1 menos F2 é igual a 93,72. E agora, fazendo ali, substituindo uma equação na outra, né? Nós vamos substituir, então, a primeira equação, né? Aquele F1, se F1 é igual a 2,0188 F2, nós vamos substituir no F1 da segunda equação. Feito isso, nós vamos obter isso daqui, né, essa equação. Então, agora a única incógnita que nós temos nela é F2. Então, fazendo os cálculos ali, né, então 2,0188 F2 menos 1 F2
né, nós vamos ter ali 1,0188 F2, que é igual a 93,72, né? E daí fazendo a álgebra e a matemática, nós encontramos aí o valor de F2 igual a 91,83 newtons. Sabendo F2, nós vamos agora substituir na primeira equação que nós tínhamos lá, né, esse valor de F2 para obter aí F1. Fazendo isso, nós chegamos a um valor de F1 igual a 185,55 newtons. E agora, então, nós podemos calcular a carga resultante F, né? A carga resultante dessas duas forças aí. Ela é obtida por essa equação, né? Então, só lembrando ali que nós temos ali no final da equação ali é cosseno de alfa, né? O módulo do cosseno de alfa. Então, os valores aí que nós temos aí do cosseno de alfa muitas vezes vão dar negativos aí. Então, por isso que ele está o módulo, vai utilizar esse valor sempre positivo. E aí, substitui os valores ali e efetua-se o cálculo, tá? Então, só tomar cuidado aí, então, com a matemática e chega-se ao valor de 274,09 newtons, tá? Então, esse aí é o nosso resultado. E aí, o exercício se encerra aqui também, tá? Esse é o último cálculo que teria que ser feito, tá? Então, agradeço a atenção de vocês aí e espero que tenha ajudado vocês.